No ano passado, tive uma experiência estranha. Estava em casa uma noite sozinha em meu apartamento. Do nada recebi uma mensagem de texto de um número aleatório. Cliquei e havia uma foto. A foto era uma captura de tela do meu perfil do Facebook. Achei isso estranho. Não sabia quem estava me enviando aquilo ou por quê. Então respondi a mensagem perguntando quem era. Mas nunca recebi uma resposta e logo esqueci. Agora, várias noites depois, foi uma situação semelhante, onde eu estava sozinho em casa. Recebi outra mensagem de texto de um número desconhecido. Quando olhei, era do mesmo número anterior. Desta vez era outra imagem, uma captura de tela de uma foto do meu complexo de apartamentos. Não sabia o que pensar disso também. Respondi mais uma vez perguntando quem era que estava me enviando mensagens. Não recebi uma resposta imediata. Nesse ponto, eu estava pensando que era apenas algum tipo de brincadeira. Entrei em um grupo de bate-papo que tinha com amigos e perguntei se alguém era responsável. Cada um deles negou, e eu realmente acreditei neles. Queria que fosse um deles, porém estava me deixando um pouco assustada. Naquela mesma noite, recebi outra mensagem de texto do mesmo número. Assim que ouvi o som de mensagem do telefone, tive um pressentimento ruim. Quando olhei, era outra imagem. Desta vez era uma captura de tela de uma história de notícias. Mas essa história de notícias tinha que ser falsa. Dizia mulher de Michigan espancada até ficar inconsciente. E abaixo do título havia uma foto minha. A foto de mim foi tirada do meu perfil do Facebook ou do meu Instagram. Isso era realmente alarmante. Seria essa uma forma de me ameaçar com violência? Talvez tudo isso fosse para ameaçar. Eles sabiam quem eu era, sabiam onde eu morava, e agora, aparentemente, eu seria espancada até ficar inconsciente. Respondi a essa mensagem também. Não sabia o que dizer. Naquela mesma noite, fui dormir no horário habitual. Estava um pouco preocupada e confusa com tudo, mas não achava que fosse tão sério assim. Provavelmente era apenas alguma brincadeira, mas tudo mudou. Fui acordada naquela noite repentinamente pelo som de batidas altas na minha porta da frente. Levantei-me e fui da minha sala para a sala de estar. Lá, o som era muito mais alto. Fui até a porta e olhei para o outro lado. Vi um homem parado lá batendo na porta com algum tipo de objeto. Não conseguia ver bem o rosto do cara porque ele estava principalmente olhando para baixo. Não queria ficar ali perto da porta e recuei. Parecia que o homem poderia realmente entrar. Fui para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei, e então liguei para a polícia. Enquanto isso, o cara continuou batendo na minha porta. Provavelmente menos de 1 minuto depois de desligar o telefone com a polícia, ouvi um barulho muito alto. Parecia que a porta estava quebrando. Em seguida, ouvi passos dentro de casa. Fui para o canto de trás do meu quarto. Os passos andaram por aí e em seguida pareceram seguir direto para o meu quarto. Ouvi-os chegarem ao final do corredor e meu coração estava acelerado. Então ele tentou abrir a porta do meu quarto que estava trancada, e então as batidas começaram nesta porta. Sabia que não iria durar muito tempo. Eventualmente, se ele conseguisse quebrar a porta da frente, conseguiria quebrar essa porta também. Peguei os lençóis da minha cama e me escondi embaixo deles, sem saber o que fazer. O cara estava batendo na porta por provavelmente uns 2 ou 3 minutos. Finalmente os policiais chegaram. Foi ótimo o timing deles. Depois de entrarem no meu apartamento, eles conseguiram pegar o homem. Ele foi preso por invadir minha casa e eu o denunciei. A coisa louca é que eu não fazia ideia de quem ele era. Nunca o tinha visto antes, que eu soubesse. Nunca descobri como ele conseguiu meu número ou endereço ou qualquer coisa assim. Isso continua sendo a experiência mais assustadora que já tive. Este incidente aconteceu há apenas alguns meses. Eu moro sozinha em uma casa em um bairro comum. Uma noite, eu estava sozinha na sala, relaxando e assistindo TV. Eram 11 horas da noite quando ouvi meu telefone vibrar, a vibração específica que faz quando recebo uma mensagem de texto. Fiquei curiosa e peguei meu telefone para ver. Um novo número que eu não conhecia havia me enviado uma mensagem de texto dizendo: "Oi, estou aqui fora." Isso parecia bizarro logo de cara. Percebi imediatamente que era um número errado e pensei em responder, mas acabei não respondendo. Apenas joguei meu telefone de lado e esqueci. Mas talvez apenas 10 minutos depois, eu estava assistindo TV quando pensei ter visto algo no canto do meu olho. Minha sala fica no lado esquerdo da frente da casa. Há uma janela lateral voltada para fora
e alguns arbustos estão perto dela. Algo se moveu lá fora, então olhei e vi o que parecia ser uma pessoa passando pela janela. Na verdade, eu só o vi por uma fração de segundo. Eu não tinha nem 100% de certeza sobre isso. Talvez eu estivesse apenas sendo paranoica, mas parecia que alguém passou pela janela. Agora, de repente, comecei a pensar no texto novamente. Quem seria? Foi apenas um número errado? Ou teria alguém na minha casa? Quem estaria aqui e por quê? Eu não tinha ideia. Decidi então enviar uma mensagem de texto para o número e perguntar quem ele era. Quando fiz, ele respondeu rapidamente, provavelmente menos de um minuto depois. Este texto dizia: "Venha aqui fora e veja agora." Fiquei realmente assustada. Tive a sensação de que alguém estava fora da minha casa por algum motivo. Levantei-me do sofá e olhei pela janela da frente. Meu jardim parecia vazio. Fechei as persianas e dei a volta em direção a diferentes janelas na casa. Fui para os lados e para os fundos também, mas para onde quer que eu olhasse não via nada. Claro que havia vários lugares no quintal onde alguém poderia se esconder sem ser visto. Eu não tinha ideia de onde essa pessoa estava. Voltei para minha sala e assim que ouvi uma batida vindo de uma das janelas dos fundos, instantaneamente tive um mau pressentimento sobre isso. Voltei para a sala de jantar, onde uma janela que dava para o quintal era que tinham batido. Olhei ao redor lá atrás, mas não vi nada. Então voltei para a sala e mandei uma mensagem de volta para a pessoa perguntando por que ela estava na minha casa. A pessoa respondeu rapidamente mais uma vez. Desta vez ela disse: "Vem aqui fora e eu vou te mostrar, ou terei que invadir." Eu mandei uma mensagem de volta dizendo que estava ligando para a polícia. Então eu fiz isso. Eu disse ao operador que alguém estava ameaçando invadir minha casa e eu tinha motivos para acreditar que ele estava na minha propriedade. Disseram-me que os policiais estariam lá em alguns minutos. Então eu apenas esperei e esperava que a pessoa não tentasse realmente invadir. Enquanto isso, eu não estava recebendo mais mensagens do número. Pensei em mandar uma mensagem novamente, mas decidi não fazê-lo. Apenas cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou. Vi os carros na frente e saí para falar com eles. Eles vasculharam minha propriedade e ao redor da minha casa, mas infelizmente não localizaram ninguém. Mas como a polícia ainda estava lá, recebi outra mensagem do número. Dizia: "Posso ver a polícia daqui." Ahá. Mostrei isso para a polícia e eles olharam ao redor da rua um pouco, mas não viram ninguém. Eles procuraram por mais uns 20 minutos. A pessoa nunca foi encontrada. Depois disso, eles foram embora. Fiquei realmente assustada com isso, mas felizmente e surpreendentemente, não recebi mais mensagens. Também não vi mais coisas assustadoras do lado de fora. Olhando para trás, ainda não sei quem era. Às vezes penso que talvez fosse um dos meus vizinhos, mas isso parece um pouco distante. Ainda me pergunto sobre isso. Sou mulher e meu nome é Sofia. Isso aconteceu há 2 anos. Um dia recebi uma nova mensagem no meu telefone dizendo: "Oi, é a Sofia?" Não sabia quem era, mas poderia ser alguém que eu conhecia. Respondi dizendo sim e perguntei quem era que estava me mandando mensagens. A pessoa disse que seu nome era James, e foi isso. Não conhecia nenhum James, e tentei pensar em alguém que eu conhecesse com esse nome. Não consegui pensar em ninguém, então mandei outra mensagem perguntando se o conhecia. James respondeu perguntando se ele podia ir até a minha casa. Isso estava ficando cada vez mais estranho, então mandei uma mensagem para esse cara James e perguntei como ele me conhecia. Quando disse isso, ele não respondeu. Fiquei muito confusa com toda essa situação. Claramente, esse cara tinha o número certo e sabia quem eu era, mas eu não fazia ideia de quem ele era. Trabalhava na cidade e morava em uma área bastante movimentada, cerca de 10 minutos de distância. Via muitas pessoas diariamente, mas tinha certeza de que não conhecia esse cara e era estranho que ele parecesse saber quem eu era. Depois que ele não respondeu à minha pergunta sobre como me conhecia, fiquei ainda mais suspeita. Então bloqueei ele. Não ouvi mais dele pelo resto da noite. No dia seguinte, levantei-me e fui trabalhar como de costume. Quando faltava cerca de 1 hora para sair, verifiquei meu telefone. Havia outra nova mensagem de texto de um número diferente desta vez. Dizia: "Por que você me bloqueou?" Claro que sabia quem era imediatamente. Tinha que ser aquele cara James. Perguntei por que ele continuava me mandando mensagens.
James disse que tinha estado tentando me mandar mensagens e nada estava passando, então ele percebeu que estava bloqueado. Ele disse que só queria conversar comigo. Então ele disse: "Estou te esperando no seu carro agora. Eu sei que você sai do trabalho em breve." Ele estava certo, mas como ele sabia disso? Não fazia ideia. Bloqueei esse número também, esperando que fosse algum tipo de piada maluca ou algo assim. Quando saí do trabalho naquele dia, saí do escritório e fui muito cuidadosa. Voltei para o meu carro, o que levou apenas alguns minutos. Fiquei à vista dele, mas ainda estava a uma boa distância. Havia um homem perto dele na calçada. Parei onde estava e continuei observando-o. Tentei determinar se era apenas algum cara aleatório ou se era o James. Então ele olhou na minha direção e nossos olhares se encontraram. Desviei o olhar, mas então o vi começar a andar na minha direção. Estava longe, mas sabia que precisava sair de lá. Comecei a andar pela calçada na direção oposta o mais rápido que pude. Andei alguns quarteirões e vi um supermercado, então entrei nele. Esperava que o James não tivesse me visto entrar. Andei pelo supermercado por alguns minutos, olhando ao redor. Não tinha certeza do que fazer. Esperava não ver o James em lugar nenhum, mas então vi um policial que estava dentro do supermercado. Me aproximei do policial e contei minha situação. Ele disse que poderia ir até meu carro comigo e ver se o James ainda estava lá fora. Saímos do supermercado e eu fiquei de olho no James, mas não o vimos. Felizmente, cheguei ao meu carro em segurança e consegui dirigir para casa. Fiquei feliz por ter voltado para casa, mas o James ainda tinha fugido e ainda sabia onde eu trabalhava. Só esperava que ele não soubesse onde eu morava. Morava em um apartamento no 5º andar naquela época. Naquela noite, por volta das 10 horas, houve uma batida na minha porta. Sabia quem era imediatamente. Tinha que ser o James. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Nem me dei ao trabalho de olhar pelo olho mágico ou qualquer coisa assim. Poucos minutos depois ele bateu na porta novamente. Não respondi. Então recebi outra mensagem no meu telefone. Era de outro número novo. Dizia: "Abra a porta. Eu sei que você está em casa." Não respondi a isso. Apenas esperei que a polícia chegasse logo e que o James não tentasse invadir. Cerca de 10 minutos se passaram. Eu estava no meu quarto ouvindo atentamente qualquer som. Mas de repente ouvi vozes do corredor. Percebi que a polícia devia ter chegado. Fui até a porta e olhei para fora, e lá estavam eles, mas o James também estava lá. Ele estava conversando com eles, e eles o fizeram ir embora. Também consegui uma ordem de restrição contra ele. Infelizmente, depois daquela noite, não o vi mais. Também não recebi mais mensagens dele.